Muito bem, gente. Faz bastante tempo que eu estou querendo fazer um vídeo sobre o Trivium, né? E sempre deixando para depois, mas finalmente agora eu vou fazer, né? O Trivium era um sistema de ensino, tipo assim, inventado por Aristóteles e foi sendo desenvolvido durante os séculos e culminou lá com Carlos Magno na Idade Média, onde ele incentivou e apoiou esse tipo de ensino. Esse tipo de ensino, ele procurava o desenvolvimento integral do homem, né? Com uma finalidade de elevação espiritual, tipo o desenvolvimento, a parábola do desenvolvimento dos talentos, né? de Jesus, né? E que era chamada as artes liberais, né? As artes liberais era o Trivium, né? Que era composto pela lógica, gramática e retórica. E o Quadrivium, que eram tipo matemática e outras coisas. O ensino clássico, né, que era o Trivium e o Quadrivium, formou grandes nomes como Santo Agostinho e muitos outros, né. Nós vemos, por exemplo, o Dom Pedro, Dom João, todos esses nobres que tinham na época do Império do Brasil, que falavam 14 línguas, outros falavam 22 línguas, eram pessoas extremamente cultas. O Dom João era amigo do Victor Hugo e respeitado por ele, e todos beberam dessa educação clássica, né? E realmente era um sistema de ensino extraordinário e muito temido pelos déspotas, né? pelos ditadores, pelos reis, porque realmente faziam pessoas extremamente cultas e que conheciam todo tipo de assunto, né? Nesse que é o livro da irmã Miriam Joseph, né, temos um maravilhoso prefácio do Munir Nasser, né, já falecido professor Munir Nasser, né, e algumas coisas aqui eu anotei e gostaria de passar para vocês, né. Provavelmente esse conjunto de artes, enquanto corpo didático escolar, tem origem na Alexandria, no início do século II. Né? Bom, para quem não sabe, Alexandria foi aquela cidade fundada em homenagem a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles e ele dava muito valor à cultura grega, né? E foi com ele que veio o helenismo, né? E segundo a tradição do evangelista São Marcos, tratava-se da Didascalion, né? Que é uma outra obra que eu provavelmente vou ler mais para frente, do São Vítor Didascalion, né? E por volta do ano 800, com as capitulares de Carlos Magno, né? E a origem ideológica das 7 artes liberais aos pitagóricos, e depois lastreada desde o autêntico fratus vossos dos sofistas até Aristóteles. Muito bom. E de fato é com esse gênero do método que já se dá perfeitamente a arte e ciência da lógica.
foi o sustentáculo educacional da mais pujante das civilizações que já houve na face da Terra, a cristandade. Que de fato começou a derrotar-se o conjunto das 7 artes liberais, tá, o ensino clássico, né? Especialmente pela mão do teólogo tcheco Jan Amos Comenius, 1592-1670, que em sua principal obra, Magna Didática, não apenas faz poucos das 7 artes, como estabelece as bases da pedagogia moderna, desenhando para fins, antes de distribuição social, que de efetiva educação. Parece comunismo, né? Pois é. Na advertência ao leitor com que abre sua obra, o tcheco esboça o plano mestre de seu admirável mundo novo pedagógico. Muito bom. Basta, pois, comparar o sistema educacional moderno e seus resultados com a pedagogia das 7 artes liberais e seus resultados para que ressalte a superioridade incalculável desta sobre aquela. As 7 artes ordenavam-se a verdade. Nossa alma só repousa na verdade. E aqui nós temos os comentários maravilhosos do Nasser, né? Que ensinar retórica, gramática e lógica fazia parte de um verdadeiro projeto de educação de que não há nada equivalente no mundo moderno. Como os 3 componentes da ciência da linguagem, a gramática é a ciência de falar sem erro, a dialética é a disputa aguda que distingue o verdadeiro do falso, a retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo o que for conveniente. O exílio do homem é a ignorância, sua pátria a ciência. A Unesco, naturalmente, homenageia Comênios com sua maior condecoração. Se a miséria do ensino moderno tem pai, o seu nome é Comênius. Parece ter se limitado a produzir milhões de indivíduos idiotizados. O Trivium, esse tesouro redescoberto pela irmã Miriam Joseph, é mais que um manual para desenvolver a inteligência. É uma luz brilhando na escuridão dos abismos, em que atiramos a verdadeira educação. A gramática geral é mais filosófica que as gramáticas especiais, porque está mais diretamente relacionado à lógica e à metafísica. As palavras permitem-nos deixar um legado de nossa experiência para deleitar e educar aqueles que nos sucederem. Por usarmos a linguagem, engajamos-nos num diálogo com o passado e com o futuro. As teorias da linguagem e da literatura de Aristóteles formam a base desta obra. A lógica é a arte da dedução. Estudar as artes liberais é uma atividade intransitiva. O efeito do estudo de tais artes permanece no indivíduo e aperfeiçoa as faculdades da mente e do espírito. Ela traz a fruição e a realização das possibilidades da natureza humana. As artes liberais, em contraste, ensinam como viver. Elas treinam uma pessoa a erguer-se acima de seu ambiente natural para viver uma vida intelectual e racional, e, portanto, a viver uma vida conquistando a verdade. Lógica, gramática e retórica. A lógica é a arte de pensar. E a retórica, a arte de comunicar pensamentos de uma mente a outra, ou de adaptar a linguagem à circunstância. O
trivium é o órgão ou instrumento de toda educação em todos os níveis, porque as artes da lógica, da gramática e da retórica são as artes da comunicação mesmo, uma vez que governam os meios de comunicar, a saber, leitura, redação, fala e audição. O pensamento é inerente a essas quatro atividades. O trivium é usado essencialmente quando exercitado na leitura e na composição. A adaptação da linguagem às circunstâncias, que é a função mesma da retórica. No aperfeiçoamento do modo de falar em benefício do uso correto das palavras, como na gramática. A verdade é o nome ou meta da lógica. O pensar corretamente é o meio normal de chegar à verdade, que é a conformidade do pensamento com as coisas tais como são com a realidade. Em declarações contraditórias, uma deve ser verdadeira e a outra falsa. Para comunicar ideias em uma mente isolada, a outra mente igualmente isolada. Uma língua morta tem mais possibilidade de ser entendida exatamente da mesma maneira em todos os tempos e lugares. Uma palavra é um símbolo. Muito bom, gente. O que eu gostaria de falar a respeito desse livro é o seguinte: não se é mais ensinado gramática na escola. Tá? A hora que deveria ser ensinado gramática na escola seria na infância, que é a etapa da vida humana que a pessoa aprende com mais facilidade. E não é ensinado mais gramática nas nossas escolas. A gramática foi abolida. Lembrando a história dos romanos, né, que quando entravam num país, proibiam a língua do país e obrigavam a falar o latim, a língua do romano. E a mesma coisa acontece atualmente. Nível mundial, a gramática dos países não está sendo mais ensinada com recomendação da Unesco e da ONU. E o não ensino da gramática também prejudica o entendimento das coisas e a expressão das coisas e a escrita das coisas também, matando a possibilidade de qualquer pessoa ao galgar grandes ambições em relação à erudição e à possibilidade de se tornar um dia uma pessoa de conhecimento mais alto ou até mesmo extraordinário. E o trivium, muitas universidades atualmente o usam, muitas escolas o usam, mas a maioria da população brasileira nem sabe o que é isso e utilizam o socioconstrutivismo e assim por diante. Bom, de qualquer maneira, eu acho que eu fui bastante claro com o que está acontecendo na educação brasileira, e eu recomendaria os professores e todas as pessoas que se interessam por educação para ler o trivium e estudar a educação clássica, que é onde estava o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro ensino, né? E aproveito e deixo uma homenagem aos jesuítas, que tinham como máxima, como professor, repetição, repetição, repetição e repetição. Que hoje em dia a repetição foi abolida também. O decoreba foi abolido, né?
a memorização foi abolida, né? Hoje você não pode mais ensinar tabuada para criança, hoje você não pode dar cópia para criança. Se você fazer alguma coisa assim, como dar cópia para criança, ou fazer ele repetir tabuada, você vira criminoso. Nossa, é um crime você fazer isso. E é a educação moderna que não deve evitar que a criança sofra no ensino, né? Que a criança com disciplina, trabalho e dedicação alcance os degraus. Tem que ser tudo na base do divertimento, tudo na base do faz de conta, né? E aí a criança fica iludida que ela está aprendendo alguma coisa quando não está aprendendo nada. E esse sistema de ensino tem acabado com o Brasil. E espero um dia, né, que volte o ensino de verdade e que esse lixo chamado socioconstrutivismo, esses lixos como Emília Ferreira, o Paulo Freire, consigam o verdadeiro lugar deles na história, que é a lata de lixo, né? Não se pode pensar em educação com ideologia na cabeça, com comunismo na cabeça, com doutrinação ideológica na cabeça. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, espero que tenham gostado. Por favor, deem joinha, por favor, divulgue o vídeo para muitas outras pessoas terem oportunidade de assistir. E agora mesmo, dê um joinha, não custa nada, por favor. Até mais, até a próxima, obrigado.